Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão participando desse evento importante, né, sobre políticas econômicas e investimento na recuperação pós-pandemia. E, sem dúvida, essa discussão é de grande importância para o país. Para esse debate, apresento os palestrantes que irão participar no formato online. O senhor Carlos Mussi é bacharel em Economia pela Universidade de Brasília e mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atua como economista da CEPAL desde 1983 e, em 2011, assumiu a diretoria do escritório da CEPAL no Brasil. Seus trabalhos e estudos concentram-se nos temas de políticas macroeconômicas e fiscal de crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina. Colaborou com várias secretarias e assessorias de ministérios e instituições da área econômica do governo federal brasileiro, por meio de projetos de cooperação e assistência técnica, entre esses órgãos e a CEPAL, e foi professor de Economia do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, realizou palestras em aulas em várias universidades brasileiras e no exterior. Algumas das suas publicações são Políticas para a Retomada do Crescimento, Reflexões de Economistas Brasileiros, através do IPEA-CEPAL, em 2003. Como conciliar o desenvolvimento econômico com o bem-estar social. Algumas reflexões sobre os novos desafios latino-americanos na revista Nueva Sociedad. O senhor Luiz de Mello é diretor do Núcleo de Estudos Políticos do Departamento de Economia da OCDE. Juntamente com as equipes de estudo de políticas, o senhor de Mello fornece liderança e direção estratégica dentro do Departamento de Economia, garantindo a concepção e implementação de análises e políticas que promovam um crescimento econômico mais forte, limpo, justo e inclusivo para países membros e parceiros. Supervisão de políticas estruturais, perspectivas econômicas de curto e longo prazo, finanças públicas e análise de políticas macroeconômicas estão entre os principais fluxos de trabalho para estudos de políticas, e o senhor de Mello ocupou também cargo na OCDE como vice-diretor de governança pública e chefe de gabinete e conselheiro do economista-chefe, e também trabalhou como economista sênior do Fundo Monetário Internacional e como professor no Departamento de Economia da Universidade de Kent, Reino Unido, onde obteve o seu título de PhD. O senhor Matias Vernengo foi professor de Economia da Universidade de Utah Kalamazoo College, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Nacional de Saint-Martin e Universidade de Bourgogne, e atuou como consultor externo para a OIT, PNUD, CEPAL e UNCTAD. Ele escreveu sobre os efeitos da liberalização externa da América Latina e alternativas ao consenso de Washington, sobre o papel internacional do dólar, sobre a política monetária e fiscal atual, e sobre a política macroeconômica durante a década de 1930 e sobre a história das ideias econômicas. Ele também publicou na imprensa popular do The Guardian Dissent, Doras e Sense Challenge, em jornais como Globo e Valor Econômico. Então, cada palestrante disporá de 20 minutos para a sua exposição e após terá o momento de debate.
Lembremos que esse seminário está sendo transmitido ao vivo na internet pelo portal E-Democracia da Câmara e quem quiser pode enviar perguntas. Caso não haja tempo de fazê-las, nós encaminharemos as respostas posteriormente. Então, com a palavra, o senhor diretor da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe no Brasil, Carlos Mussi. Boa tarde, deputada Ângela Amin. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite feito à CEPAL para participar desse seminário tão relevante, tão interessante. As apresentações de hoje da manhã foram bem assim, explícitas e provocadoras, né? Então, eu vou fazer espero que... Vocês estão vendo minha exposição aí? Entrou? Sim. Ok. Bem, então, continuando os agradecimentos, né, eu gostaria de agradecer ao deputado da Vitória e o deputado Francisco Júnior, que esteve presente, fez a abertura. Gostaria também de agradecer ao Gilberto Leite, chefe do SEDES e também da Consultoria Legislativa. Eu tive o prazer de várias oportunidades de trabalhar com os consultores e muitos se tornaram meus amigos. E eu tenho o maior respeito pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, né? O som está saindo um pouquinho truncado. Se o senhor pudesse dar uma olhadinha. Vê se agora está melhor. Sim. Deu. Tá. Então tem que falar talvez um pouco mais perto. Também, deputada, a senhora deve ter visto meu nome Mussi. Infelizmente, não sou dos Mussis de Santa Catarina. Mas eu tenho um grande colega e amigo que é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e da Federal, que é Carlos Mussi. Só que é Carlos Woloski Mussi. Esses eu já me cruzei com currículos do professor Carlos sendo apresentado como o meu, né? Tive essa honra. Então, infelizmente, não sou do seu estado, como os americanos falam, né? O grande estado de Santa Catarina, né? The Great State. E é muito bom estar a senhora aí, que é uma pessoa que já passou pelo Executivo e Legislativo, e poderemos conversar um pouco mais sobre o futuro das economias da região e do Brasil. Hoje de manhã, nós ouvimos, né, palestras bem interessantes, né? O meu colega da UNCTAD, ele fez quase um grande histórico sobre os diferentes modelos de desenvolvimento, os principais desafios, um pouco da crise atual, né? O professor da segunda exposição foi uma aula sobre política industrial, sobre reestruturação, sobre o que as economias têm que fazer sua diversificação, aumento de produtividade, né? E o terceiro, o professor Alfred Sard, já saiu um pouco da caixa do economista e colocou um pouco o enfrentamento atual entre diferentes propostas de políticas econômicas ou ideologias, né? E os perigos que nos enfrentam, né? Especialmente no momento agora pós-pandemia, a guerra na Ucrânia, mudanças nas perspectivas sobre como a globalização vai acontecer, como a China, que aparentemente era o novo centro econômico do mundo, vai atuar, ou se vai ser ainda esse centro, com a recuperação, talvez, dos Estados Unidos, né? E temos o Brasil, né? O Brasil que se encontra literalmente parado, talvez há quase 10 anos, com perdas de renda per capita, né? E com uma difícil forma de dialogar, né? Se no mundo
já tivemos vários enfrentamentos sobre ideologias, sobre propostas de política econômica. Como colocar isso no Brasil? Bem, na América Latina também há esse debate, né? Os governos têm se flutuados entre propostas mais conservadoras, né? Há propostas mais liberais, mais desenvolvimentistas, né? E a região aparentemente não consegue descobrir sua forma de crescer, né? A CEPAL, já em 2016, colocou um pouco um marco, né, de como discutir e analisar, dialogar sobre propostas de novos estilos de desenvolvimento, sobre, também usando o jargão, sobre novos modelos de desenvolvimento, né? Como bem colocou o colega da UNCTAD, a história não diz qual é o modelo, a economia também não diz qual é o modelo, há preferências de acordo com vários tipos de nações, culturas, formas de estruturação política, etc. O que eu vou apresentar aqui é um pouco de como construir algo que oxalá seja um marco, né, uma forma de dialogarmos. A polarização está muito forte e, portanto, temos que estabelecer pelo menos algumas regras sobre como discutir propostas de política econômica. Em 2016, lançamos o que chamamos, aqui está em inglês, né, um grande impulso para a sustentabilidade. Recentemente, uma colega colocou numa coluna da Folha dela, falando dessa nossa proposta, e ela foi, vamos dizer, mais popular, falando o grande empurrão para a sustentabilidade. Bem, no fundo, ela está correta. A gente quer tirar o marasmo que estamos, não somente no Brasil, mas em toda a região. Porque a normalidade antes da pandemia era já de uma certa insustentabilidade nos seus 3 pilares, né? Crescíamos pouco, né? Havia um certo viés recessionário ou de pouco crescimento no mundo e especialmente na América Latina, né? E portanto, por que perdemos esse empenho em crescer? Por que perdemos o desejo de investir, de arriscar, de expandir capacidades produtivas? Era questões de oferta, questões de demanda, questões institucionais. E um pouco aqui confirma, né? A América Latina está cada vez ficando mais para trás, ou seja, em termos de crescimento em relação às outras regiões do mundo. Isso também se reflete em perda de produtividade, competitividade, né? E de relevância política e econômica no mundo. Temos que ver que, se queremos participar do diálogo, ou até mesmo na globalização, a América Latina e o Caribe têm que ter uma voz dentro desse diálogo mundial. E com esses resultados econômicos, e com o pouco dinamismo que nós temos registrado nos últimos anos, estamos ficando esquecidos, se eu posso colocar dessa forma. Estamos virando, literalmente, quase que um quintal que as pessoas, de vez em quando, vêm olhar se está florindo ou não, né? E, portanto, temos que pensar nisso. Como é que podemos ter esse ímpeto para crescer? É uma região que já teve o seu auge nos anos 70, 60, mas desde a crise da dívida perdemos um pouco, tivemos um sopro de expansão com o boom de commodities do início do século XXI,
Mas há crises que não foram até geradas por nós, ao contrário de outros episódios históricos da América Latina, as crises geradas nos países avançados, nós podemos ver que o impacto tem sido prolongado e bastante custoso para nós. Aqui é um pouco a evolução em termos de distribuição no mundo entre 1980 e 2016, e vemos que, em termos de crescimento da renda real, tivemos, assim, entre 80 e 2016, uma participação importante, um aumento significativo dos mais pobres. Ou seja, o que se coloca muito, que a globalização retirou grande parte da população da pobreza, é verdade, né? Ela, não somente por, vamos dizer, por ganhos, expansão do emprego e renda em geral, mas também por programas de transferências de renda e outros mecanismos sociais que foram implementados, né? A focalização na pobreza. Já a classe média, né, os decílios por volta dos seus 50, 60, 70, eles viram que o seu dinamismo diminuiu. Ou seja, sua participação relativa frente aos mais pobres foi menor. Ou seja, os pobres estavam ganhando renda muito mais proporcionalmente que eles. Claro que em países muito injustos, como o Brasil, levaria anos e muito mais do que os 36 anos desse gráfico para criar uma certa igualdade, algo assim. Mas o principal, eu acho que não é tanto olhar para baixo, foi olhar para cima. E vemos que o aumento da renda dos mais ricos foi extremamente alto, muito, assim, de dobrar a sua renda per capita, de maior, e, portanto, uma visão de concentração cada vez maior entre os mais ricos. Ou seja, a questão da desigualdade, que era algo muito peculiar para a discussão da América Latina, especialmente, virou um tema mundial. A OCDE se tornou, então, agora também uma grande fonte de estudo sobre desigualdade, porque os países membros viram que é um debate que não somente econômico, sobre perspectivas, mas se tornou um debate social e político. Né? O 1%, todos os movimentos, especialmente de novo, com as crises geradas nesses países, especialmente a crise de 2007 e 2008, fez com que essa percepção de concentração, de perda de posição relativa na renda, fez com que houvessem mudanças sociais e políticas. Algo que o professor Alfredo Saad nos lembrou muito bem durante sua participação. Também, outro tema que tem ganhado predominância, mostrando um pouco a insustentabilidade desse atual modelo, ou desse estilo de desenvolvimento, é a perda de capital natural. Ou seja, nós, ainda que tenhamos tentado, por exemplo, se formos ver a produtividade, a efetividade energética, né, tanto, das suas diferentes formas, especialmente nos países avançados, a gente vê um maior uso vamos dizer, por barril de petróleo, maior efetividade. Mas na região, especialmente na América Latina, que é uma região extremamente dependente dos recursos naturais, nós estamos vendo que estamos levando à exaustão. O boom de commodities foi muito mais aumento de produção que ganhos de produtividade. Até talvez teria tido esses ganhos de produtividade se o ciclo tivesse sido um pouco mais longo, porque existia todo um conjunto de investimentos que levariam também a um aumento da produtividade e melhor uso dos recursos naturais, aí no caso dos minérios. Mas estamos usando cada vez mais espaço de florestas e claro, também, aí sim tivemos
um aumento de produtividade muito forte no agro brasileiro e em alguns outros países. Bem, a Covid apenas magnificou essa insustentabilidade, né? Elas não têm a memória que eu não consigo organizar minha vida nessa história de quem avisar. Meu computador está... Tem que avisar o cesário do hospital. Tem que fazer uma carta igual a essa. Ou seja, ela nos trouxe a crise econômica, Para qualquer coisa, né? endereço, o gabinete Tivemos na região o maior queda de PIB praticamente desde o início do século XX, né? Só se aproximando ao que foi registrado na década de 30, né? E no caso brasileiro não foi um recorde assim tão histórico, foi algo semelhante à crise do ano de 1990, mas nos fez parar. Eu acho que essa é a frase que temos que ver. 1920 nos fez parar, seja em termos até físicos, né, do isolamento que tivemos que fazer, das viagens que não foram feitas, do comércio que também não se realizou. Também nós vimos o risco do aumento da pobreza, né? Com a paralisação, o impacto sobre a sociedade, sobre os mais pobres, aqueles que haviam até ganhado uma posição relativa nos anos anteriores, era assim, desastroso, especialmente em economias com mercados informais de trabalho, como é a América Latina. Portanto, se não tivéssemos feito os mecanismos de transferência, haveríamos muito maior níveis de extrema pobreza e de pobreza na região. Quer dizer, nós conseguimos, pelo menos na região, porque, em especial o Brasil, em particular pelo esforço que o Congresso fez de colocar o auxílio emergência nos R$600, possibilitou que o impacto maior da pandemia não alcançasse os mais pobres. Também a pandemia nos mostrou o quanto nós danificamos o meio ambiente, né? Ela trouxe um certo alívio, né? Mas mesmo assim nós temos ainda a mudança climática nos alcançando, né? O aumento de temperaturas, ainda que nesses dias frios do sul, lá de Santa Catarina, que está vendo até suas neves acontecendo, o aumento médio da temperatura no mundo vai ser maior, né? E, portanto, também o custo disso sobre a economia virá, né? Aqui temos uma certa estimativa de perdas de renda per capita contra o aumento da temperatura, né? Então, nós vemos que, no caso brasileiro, podemos perder até 28% até 2050, se os níveis de temperatura alcançarem os valores maiores que trabalham os exercícios de mudança climática. Isso aqui é algo interessante para mostrar. Em economia a gente fala muito do sudden stop em termos de fluxo financeiro, mas aqui foi um sudden stop de tudo, né? Ou seja, como as emissões pararam em 2020 e quanto isso aconteceu em vários países, na China, Estados Unidos principalmente, e também no resto do mundo, né? No Brasil, podemos ver que boa parte das emissões foi com a questão de transporte. Isso depois indústria, aviação, geração de energia e o público em geral. Mas isso é até algo interessante, porque nos dá uma agenda
além da questão do reflorestamento, da perda de área das nossas florestas, temos que também fazer um dever de casa na área urbana, em termos de transportes. Fazendo um pequeno comercial, a CEPAL está trabalhando com a cidade de São Paulo sobre a questão da eletrificação dos ônibus, né, para ver como podemos diminuir esse impacto negativo sobre as emissões, né? Mas também temos que ver indústria, aviação e geração elétrica, né? E aí temos várias alternativas que estão já acontecendo. Aqui, algo que a gente tem que dizer, quer dizer, não é todo um novo conjunto de problemas para o desenvolvimento, mas são novos problemas, ou seja, não são novos problemas, são velhos problemas, ou seja, de estrutura produtiva, de gestão de demanda, comercialização, distribuição, propriedade, né? Que voltam ainda mais com a questão ambiental. Bem, então nós temos que pensar em estratégias, ou seja, o que podemos fazer uma recuperação transformativa, né, que transforme as nossas economias com sustentabilidade e igualdade. Aqui é um pouco dizer que os modelos, as economias, os estilos de desenvolvimento têm que pensar muito na sua inclusão social e no reflexo disso nas decisões políticas que cada país toma. O mundo inteiro tem aproveitado as crises para colocar várias estratégias de recuperação verde. O meu colega Luiz de Mello, né, vai certamente falar muito do que a OCDE tem feito, né, mas vamos ver que vários países estão fazendo, desde a Coreia, já em 2007, 2008, Canadá, Chile, o Paquistão, né, Costa Rica, que usa a questão da sustentabilidade como uma marca do país. Isso é algo que nós deveríamos, aqui no Brasil, como outros países da região, colocar isso bem para a discussão mundial sobre o papel da bioeconomia, da biodiversidade e a importância da região para esse equilíbrio ambiental. A Alemanha tem os seus pacotes para o futuro, a França também está fazendo uma regulação mais rigorosa sobre requisitos ambientais, e assim vai, né? A China também teve, vários países, a União Europeia, né? Professor Carlos, o senhor teria que partir para encerramento, que já completaram os 20 minutos, tá ok? Ok, tá bom. Desculpe aí o prazo, mas o que eu gostaria de colocar é a questão do grande impulso, né? Que se decorre da seguinte proposta. Primeiro, há padrões de comportamento ou de evidências na economia mundial que nós não podemos trabalhar no curto ou médio prazo. Temos a mudança climática, temos a mudança demográfica, temos a mudança tecnológica, temos as mudanças, vamos dizer, políticas ou dos padrões de comércio internacionais, né? Algumas delas podemos interferir, mas muito poucos são o que a região, e no caso o brasileiro, pode. Bem, frente a essas coisas dadas, né, esses eventos que nós pouco podemos influir assim diretamente, como podemos montar um estilo de desenvolvimento, né? Podemos pensar em 3 eficiências. Uma eficiência produtiva, que chamamos de uma eficiência schumpeteriana, ou seja, nós temos que discutir o que podemos produzir e como ser competitivos e produtivos em termos de produtividade nas nossas economias. Vamos querer diversificação, concentração
Ou seja, o debate polarizado não permite muito uma discussão disso. Vira ou é indústria versus agricultura, ou é serviços, né, competitividade internacional, produtividade maior, mas perda de empregos, o que seja. Mas toda oferta não gera a demanda correspondente. E, portanto, temos a questão da demanda, que nós chamamos também a questão keynesiana. E aí entra muito importante o Estado, em termos de como interfere nessa demanda, tributando, subsidiando, investindo, né? Como também entra a questão de quais mercados, interno e externo, e também a discussão sobre a demanda por trabalho e salários. E a terceira eficiência, que a gente chama de sustentável, é nos 3 pilares. Temos que pensar na sustentabilidade ambiental, e aí pensar muito mais na governança desses recursos, algo que a região esquece muito, né? Não é só a questão de proteção, ou deflorestamento, ou ilegalidades, mas sim muito mais a governança, como também a questão social, a inclusão social. Hoje, um projeto de investimento qualquer que seja, tem que pensar como ele vai impactar desde o local de trânsito dele, ou de como as pessoas vão fazer, até como ele vai contratar essas pessoas, etc. Senão não haverá legitimização desse investimento frente à população local e ao próprio seus consumidores. E uma terceira, uma sustentabilidade econômica, ou seja, não podemos esquecer que esses projetos têm que gerar resultados, têm que gerar capacidade de se autofinanciar e prover os ganhos que foram prometidos, porque não podemos ter, por muito tempo, situações de subsídios ou de incapacidade de efetivamente criar essa produtividade. Portanto, o que nós temos propondo aqui é a ideia de investimentos sustentáveis, que venham considerar esses três tipos de eficiências e que, principalmente, busquem uma coordenação entre setor privado e setor público. A palavra coordenação, um colega aqui de Brasília, que ocupou vários cargos, sempre me dizia: Carlos, a coisa mais escassa na esplanada dos ministérios é a palavra coordenação. E isso reflete em escolhas, vamos dizer, equivocadas ou excedentes sobre a alocação de investimentos públicos, né? E, portanto, não há uma possibilidade de vincular a transformação produtiva que queremos com investimentos não sustentáveis. Portanto, eu vou terminar aqui. Agradeço muito a paciência aí da deputada por passar o tempo, e também eu sei que meus colegas Luiz e o Matias têm as suas participações, e agradeço bastante. Muito obrigado. Cumprimentando o trabalho do professor Carlos Mussi, a sua colaboração, agradecemos, e ouviremos agora o senhor diretor de Estudos Políticos do Departamento de Economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Luiz de Mello. Muito obrigado, deputada, pelas suas palavras de introdução. Gostaria de agradecer o convite para participar desse seminário. Gostaria também de parabenizar o SEDES, a Câmara dos Deputados, pela escolha desse tema, um tema de extrema importância, não só no contexto de recuperação em que a economia mundial se encontra, mas também como formas de traçar perspectivas para o futuro, sobre as bases sobre as quais as economias e as nossas sociedades possam se desenvolver. É muito interessante nas mesas anteriores a questão de escolhas de trajetórias de crescimento e desenvolvimento, e é um momento ideal, né, em que o mundo está saindo, né, do impacto que foi a pandemia. Eu tenho alguns slides que eu gostaria de passar.
essencialmente no intuito de ressaltar alguns dos números, né, das tendências que nós estamos vendo para a economia global e que teriam implicações no caso brasileiro. Não sei, deputada, se vê na sala os slides, se todos conseguem ver? Bom, imagino que sim. Então, basicamente, eu gostaria de tratar de dois temas básicos, não é? Um é quais seriam as perspectivas de recuperação no curto prazo, né? Quais são as considerações mais de natureza conjuntural, e depois passar para alguns comentários sobre desafios pré-existentes à pandemia que ainda têm de ser superados, né? Nós ouvimos muito já no decorrer das sessões hoje sobre esses temas, mas eu gostaria de enfocar alguns aspectos que me parecem mais relevantes. Então, começando pelo curto prazo, o que nós temos visto em termos de desempenho das economias na saída da pandemia? Bom, basicamente, nós vimos que a economia global começou já a se recuperar de forma bastante sólida na segunda metade do ano passado. Esse gráfico à esquerda mostra basicamente o PIB real, e que se vê que depois daquela queda muito brusca, né, no início da pandemia, as economias começaram a se recuperar, né, as economias da OCDE, como no agregado já tem taxas, já tem, quer dizer, níveis de produto agora que já são superiores aos níveis de produto anteriores à pandemia, então uma recuperação já bastante forte. O Brasil com um desempenho inferior, né, diga-se de passagem, em relação à média dos países da OCDE, e em relação à maioria dos mercados emergentes que cresceram de uma forma ainda mais forte que a economia brasileira. Então, nós tínhamos já um processo de recuperação rápida, né, e uma inflação já em alta, né, na maioria dos países. Não é só uma questão dos países emergentes, como vocês podem ver no gráfico à direita, já países como a economia, como a União Europeia, a zona do euro, já com crescimento de inflação bastante alto já na saída da pandemia. E aí o que houve nisso? O grande choque que foi a guerra na Ucrânia. O que a guerra da Ucrânia representa para a economia mundial? Não é tanto, eu diria, o peso da Ucrânia e da Rússia, né, no contexto econômico global. São economias relativamente pequenas, as duas juntas. Basicamente, isso representam 2% do PIB mundial, né? Então, isso não representa um choque de extrema grandeza. Mas são países que são muito relevantes em alguns mercados específicos, né? O mercado, por exemplo, de commodities agrícolas, no caso do trigo, por exemplo, que é essa barra superior no gráfico, a Rússia e a Ucrânia juntas, né, têm basicamente 30% das exportações de trigo no mundo, né? Então, são economias que, do ponto de vista do seu PIB, são relativamente pequenas, mas são muito centrais nesses mercados específicos. Isso explica, né, o aumento dos preços dessas commodities desde o início da guerra, lá no final de fevereiro. Por exemplo, minerais como paládio, que é um mineral extremamente importante, o Carlos mencionava a questão da necessidade de transformação tecnológica como forma de descarbonizar as nossas economias. Paládio é um metal que é essencial na construção de baterias, por exemplo, né? Então, são economias, Rússia e Ucrânia, que são centrais nesses mercados relativamente sensíveis, né, desses tipos de commodities relativamente sensíveis, e que isso explica, então, esse aumento brutal dos preços dessas commodities ao longo do mês de março e abril desse ano. No caso, por exemplo, do petróleo, vocês podem ver no gráfico à esquerda, não é somente o preço que aumentou, mas também a volatilidade desses preços das commodities, né? No caso do carvão, que também são países que são muito importantes na exportação de carvão. No gás natural, que é esse gráfico no meio da tela, que eu acho interessante mostrar como que são os mercados também que têm se fragmentado, né? O preço do gás na Europa, que é essa curva em laranja, que subiu muito mais e ficou muito mais volátil do que nos Estados Unidos, dada a dependência da Europa em relação à importação de gás da Rússia, né? E são mercados onde há
poucas digamos, margens de substituição no curto prazo, né? Como, por exemplo, encontrar formas alternativas, fontes alternativas dessas commodities. Então, isso tudo para dizer que a guerra da Ucrânia veio adicionar ao contexto que nós já tínhamos de saída da pandemia, um choque de oferta que aumenta preços e, por consequência, aumenta a inflação, que já estava em alta com a saída da pandemia, e também, por questões ligadas a isso, já há um enfraquecimento dessa capacidade de crescimento e de recuperação da economia. Bom, os indicadores globais de atividade econômica se mantêm estáveis por hora. Quando nós vemos, por exemplo, indicadores de mobilidade, indicadores de venda, né, no mercado do varejo, outros de produção industrial, os indicadores ainda se mostram relativamente robustos a essa situação. Mas o que houve foi uma queda vertiginosa da confiança, principalmente a confiança dos consumidores. E a confiança é um indicador essencial como forma de prever, não é, o comportamento das economias no curto prazo, né? Então, vemos aí um choque de oferta, aumento de preços, perda de confiança por parte dos consumidores, e isso tudo vai, então, afetar as perspectivas de curto prazo da economia. Uma questão sobre a China, que também é uma economia muito grande, que tem sido um dos motores do crescimento global já há muitos anos e que tem agora passado por um período de desaceleração, muito em função da política de zero Covid, né, que a China tem perseguido e que tem basicamente levado a um fechamento de vários setores da economia, capacidade de produção reduzida, e isso impacta o mercado internacional, né, o comércio internacional, dado o peso da China como exportadora de insumos e de produtos de consumo e de investimento no resto do mundo. Então, mais um aspecto que tende a colocar pressão, né, sobre a capacidade de crescimento da economia global. Nós fizemos uma simulação, basicamente, há um mês, tentando ver qual seria o impacto disso tudo na economia global. Qual seria o impacto no crescimento do PIB e qual seria o impacto na inflação. E o que essa simulação mostra é que se todo esse choque que já ocorreu esse ano, aumento do preço das commodities, queda nos níveis de confiança, redução da atividade na Rússia e na Ucrânia por questões que têm a ver com a guerra, as modificações nas taxas de câmbio de vários países emergentes que são sob pressão por causa desse aumento do preço das commodities. Se todos esses fatores se mantêm ao longo do ano, isso teria um impacto na economia global de cerca de 1% do PIB. Né? Nós tínhamos previsto lá no final do ano passado, em dezembro, que a economia global cresceria a uma taxa de mais ou menos 4,5% esse ano. Se essas simulações se verificarem, nós estaríamos então já ao redor de 3%, um pouco mais do que isso, não 4,5% como tínhamos previsto antes. Né? E o impacto na inflação seria de um aumento de mais ou menos 2 pontos percentuais, né, a nível global. Então, menos crescimento, mais inflação, quer dizer, um contexto mais complexo, né, do ponto de vista de políticas econômicas daqui para frente. Isso afeta tanto as economias avançadas, como, claro, economias emergentes, como o Brasil, que não estão isoladas, não é, desses fatores internacionais. Né? Bom, então, isso é o que eu diria que é o pano, digamos, de fundo, não é? Para o curto prazo, para as perspectivas de saída e de recuperação das economias centrais em relação à pandemia e, mais recentemente, as incertezas ligadas ou associadas à guerra na Ucrânia. Né? Mas isso não é, basicamente, não são os únicos desafios que o mundo tem enfrentado. Né? Há outros desafios que já são pré-existentes à pandemia e que ainda não foram enfrentados de forma duradoura e de forma a evitar que venham a colocar mais pressão, né, no desempenho das economias daqui para frente.
Eu queria começar com um que já foi, o Carlos mencionou anteriormente, né? A desaceleração do crescimento em várias partes do mundo. O que esses dois gráficos mostram, basicamente, são as estimativas de crescimento potencial per capita das economias da OCDE, das economias emergentes do G20. E comparando ao longo do tempo. Né? Então, se começarmos lá atrás, né, meados dos anos 90, então basicamente um quarto de século atrás, nós vemos que as economias da OCDE, por exemplo, cresciam, na média, né, no agregado da OCDE, por volta de 3% por ano, em termos de crescimento per capita. Né? Hoje em dia, nós estamos mais próximos de 2%, né, por ano. As economias emergentes, né, cresciam lá atrás, há 25 anos atrás, por volta de 6 e pouco por cento por ano. Hoje em dia, esse crescimento potencial já está em torno de 4% por ano. E o que tem explicado essa perda de dinamismo das economias? Bom, em primeiro lugar, uma perda de crescimento da produtividade. Não é só a utilização de fatores, não é só a queda do investimento, não é só a queda do crescimento da população ativa, da força de trabalho, mas também da eficiência, da produtividade das nossas economias. E isso é um fator muito preocupante, não é? Porque o que gera crescimento no longo prazo é basicamente a capacidade das economias em se tornarem mais produtivas, o trabalho se tornar mais produtivo. E que nós já temos visto que uma tendência quase secular de redução da taxa de crescimento da produtividade. Então, esse é um fator histórico, antecede a pandemia e que continua a impor desafios do ponto de vista da formulação de políticas públicas. A produtividade e a utilização de mão de obra também afetam o crescimento. E o que eu quis mostrar nesses dois gráficos é como o Brasil se compara em relação a outros mercados emergentes, em relação a as economias avançadas também. Não é? O que esses gráficos mostram é o hiato de produtividade por trabalhador em relação às economias mais avançadas do mundo. E o que nós temos visto, o Carlos também mencionou isso antes, é que o Brasil praticamente estagnou, não é? Nos últimos 20 anos. Enquanto os mercados emergentes conseguiram nesse período manter uma trajetória de crescimento da produtividade do trabalho que foi diminuindo ao longo do tempo o hiato em relação às economias mais avançadas, o Brasil não. O Brasil está basicamente com o mesmo hiato que tinha há 20 anos atrás em relação às economias mais avançadas. Né? O Brasil tem a seu favor uma taxa de utilização do trabalho, né? Taxas de emprego que são da população entre 15 e 64 anos, né, que é superior à maioria dos mercados emergentes, né, mas taxas de crescimento da produtividade que são inferiores. Então, isso é um tema preocupante, né, do ponto de vista de garantir a capacidade de crescimento da economia brasileira no futuro. Uma parte da explicação de por que a economia, a produtividade tem perdido, digamos, o seu dinamismo no mundo em geral, tem a ver com questões estruturais. Tem a ver com uma estagnação da difusão do conhecimento a partir da fronteira, e esse gráfico à direita, eu acho que mostra isso de uma forma muito clara. Ao se comparar, por exemplo, a produtividade das empresas mais produtivas, né, daquelas que definem a fronteira do crescimento de produtividade, essa linha azul, e as outras empresas, que são menos produtivas, o que se vê é que nos últimos 20 anos, né, tem havido um hiato crescente entre elas. Né? Então, a questão da produtividade tem muito a ver com essa desigualdade entre empresas também. Né? O Carlos mencionou desigualdade a nível de distribuição de renda entre as pessoas, mas também há uma desigualdade em relação ao desempenho das empresas. Isso é um fator estrutural que merece atenção, dado que o que permite que uma economia seja dinâmica é que não haja esse ato crescente ao longo do tempo, é que a difusão, quer dizer, que as novas tecnologias, o que gera produtividade lá na ponta das empresas mais produtivas, que haja uma difusão em relação ao resto da economia, não é? Que não haja um núcleo dentro de uma economia que cresça, que não tenha problema de produtividade, que tenha desempenho forte, e as demais que fiquem a reboque e não consigam, então, acompanhar. Isso é um fenômeno
infelizmente, um fenômeno que se tem observado na maioria das economias avançadas. Isso implica um abrandamento da realocação de recursos. Isso implica também uma perda de dinamismo nas economias. Nós temos visto em várias economias avançadas que a taxa de entrada e saída das empresas também tem diminuído, não é? E é uma forma de criar difusão. Não é? A difusão se dá porque empresas eficientes entram em mercados, empresas menos eficientes saem de mercados. Não é? Então, quando essa cadeia, digamos, de difusão, de propagação de produtividade se quebra, não é? A capacidade da economia como um todo em crescer de forma sustentável se perde também. Não é? Então, isso é uma questão de natureza microeconômica, de natureza estrutural, mas que tem que ser enfrentada e que se fala relativamente pouco sobre isso como um desafio da economia global que vai ter que se enfrentar daqui para frente. Então, tudo isso para dizer que esse fenômeno já existia antes da pandemia e que ainda tem que ser resolvido. Né? Queda do crescimento da produtividade, estagnação da capacidade de difusão desses conhecimentos, dessas novas tecnologias, da produtividade dentro das economias, né? E maior fragmentação das empresas entre empresas produtivas e empresas menos produtivas. Espero, deputada, que ainda tem alguns minutos, gostaria de só ressaltar o tema que o Carlos já mencionou antes, da mudança climática, né? Da necessidade de descarbonizar as nossas economias. Acho que esse gráfico à esquerda é muito veemente nesse sentido. Isso são simulações da Agência Internacional de Energia, que é uma agência irmã da OCDE, né? E essas simulações mostram, basicamente, a partir de agora, a partir de 2020, né, que foi o ponto de partida dessas simulações, se nada for feito, então, com base nas políticas que estão de baseline, né, que estão em curso, né, seria impossível reduzir a temperatura global daqui até 2100, né, essa linha vermelha. Se nós adicionarmos a essa linha vermelha, quer dizer, todas as políticas, todas as metas anunciadas em Glasgow, na COP26, isso já nos traz um pouco mais abaixo, essa linha amarela, mas que ainda corresponderia a um aumento da temperatura global de quase 2 graus Celsius, né? Que está muito além do que é necessário, né? Para evitar mudanças climáticas irreversíveis. Né? E, ao contrário, um cenário mais ambicioso, que essa linha verde, que seria basicamente necessário em termos de redução de emissões, né, para alcançar a meta de menos de 1,5%, 1,5 grau de Celsius. Né? O gráfico da direita, então, mostra o que são essas médias, né, para a economia global, país por país, onde estão, quer dizer, qual é a necessidade de redução de emissões daqui até 2030, né, para garantir que nós alcancemos essa linha pontilhada verde da esquerda. Temos os números aqui para o Brasil, por exemplo. Então, gostaria que com isso reiterar o ponto que o Carlos mencionou da importância, né, de trabalhar de forma global. A mudança climática é um bem público global, então requer ação conjunta de todas as sociedades no sentido de enfrentar esse grande desafio. E, por fim, um último desafio que é muito importante também, que tem a ver com o envelhecimento da população. Fala-se muito do envelhecimento da população em economias mais avançadas, onde já há um percentual muito mais alto do que no caso do Brasil, por exemplo, de pessoas idosas na população. Mas não nos esqueçamos que o Brasil passou por uma transição demográfica muito rápida, então o Brasil já tem hoje taxas de crescimento da população que são baixas, né, que são compatíveis com o que se nota em economias já mais velhas e mais avançadas que a economia brasileira. Então, daqui para frente, o Brasil vai passar por pressões, vai ter que enfrentar pressões ligadas ao envelhecimento da população. Pressões que têm a ver com custos crescentes, né, ligados à saúde pública, ligados à atenção aos idosos, ligados também à redução da força de trabalho potencial. O que esse gráfico mostra é basicamente o impacto que isso tudo pode ter nas finanças públicas. Né? São basicamente as barras, são para países da OCDE, mas o que nós vemos é que todas as pressões ligadas a gasto com pensões, gasto com saúde pública e com atenção
aos idosos, né? Isso representa uma pressão fiscal muito grande, né? Nos próximos 40 anos, entre 2021 e 2060, que foram as simulações que nós fizemos, isso, na média dos países da OCDE, pode representar uma pressão fiscal na média, mais uma vez, isso varia muito de país para país, de quase 8% do PIB. Né? Então, isso implica uma necessidade de reavaliação, né? de encontrar formas de lidar com esse outro desafio, que não é um desafio que seja muito, digamos, incerto, né? O impacto do envelhecimento da população é relativamente bem conhecido, não é muito difícil simular quais são esses impactos, né? Mas que requerem atenção especial, já que é uma transformação estrutural nas nossas sociedades, de longo prazo e de muito difícil reversão. Né? Então, eu diria, tudo isso que tem a ver com o comportamento da produtividade, capacidade de crescimento futuro das nossas economias, tem a ver com as metas necessárias de descarbonização, de forma a atingir as metas de mudança climática. E temas voltados ao envelhecimento da população são, mais uma vez, desafios pré-existentes, que vão nos acompanhar nas próximas décadas e que vão demandar atenção muito especial por parte dos formuladores de políticas públicas e da sociedade em geral, porque a forma como enfrentar esses desafios tem a ver com escolhas sociais, tem a ver como as sociedades se veem e como almejam alcançar ou enfrentar esses desafios no futuro. Mas muito obrigado, deputada, mais uma vez, pela atenção e pelo convite a participar desse debate tão interessante. Muito obrigado. Cumprimentando o professor Luiz de Mello pelo seu trabalho e apresentação, com a palavra o senhor professor de Economia da Universidade de Bucknell, Pensilvânia, Matias Vernengo. Não entrou? Então tá. O professor Matias não entrou na reunião, então eu passo agora à fase dos debates, estando franqueada a palavra aos convidados que desejarem fazer perguntas aos palestrantes, com tempo de fala de 5 minutos. Não tendo quem queira arguir os palestrantes, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. Políticas econômicas extraordinárias foram utilizadas na pandemia e estão presentes nos programas nacionais de retomada pelo mundo. A recuperação pós-pandemia parece bastante calcada na premissa de que é necessário reativar o investimento produtivo, em especial com a participação governamental. O Fundo Monetário Internacional tem mostrado em documentos recentes que os investimentos públicos estimulam os investimentos privados e apresentam elevado efeito multiplicador sobre as economias. Já o Brasil mostra uma tendência declinante dos investimentos públicos nos últimos anos. À luz das experiências internacionais, gostaria que os palestrantes comentassem se existe espaço para uma alteração no quadro brasileiro e para maior direcionamento de investimentos públicos e privados às necessidades estruturais do país, particularmente em infraestrutura física e social, desenvolvimento produtivo, inovação e geração de emprego e renda. Seria esse o meu questionamento. Eu passaria a palavra inicialmente ao professor Carlos Mussi para fazer o seu comentário. Muito obrado, deputada. Bem, a pergunta é quase uma proposta de plano de governo. É uma tese. Né? Então, são vários aspectos que eu vou mencionar, mas certamente é muito bom o fundo, e o Luiz é ex-fundo,
falar da importância do investimento público, algo que certamente o fundo sempre falou, mas especialmente nesse momento de crise. O grande desafio eu acho que a questão do investimento é muito mais ampla que a questão do investimento público. Também é a questão do investimento privado, porque não podemos pensar somente, vamos dizer, construir uma ponte se não tiver movimento para justificar essa ponte, né? Temos que vamos fazer um aeroporto, mas será que as empresas vão querer trabalhar nesse aeroporto? E aí eu volto ao meu ponto, a ideia de coordenação. Ou seja, há uma palavra que ficou muito em desuso, e talvez até alguns tenham razão, porque ela se tornou, vamos dizer, entre aspas, autoritária, que é a palavra de planejamento, né? E aí entra muito do que eu estava querendo chamar para aquela primeira eficiência produtiva, ou de Schumpeter, ou schumpeteriana, como nós chamamos assim no meio da CEPAL, que é a ideia de buscar esses investimentos, seja na infraestrutura, que aí o setor público pode fazer, e aí temos que lembrar até a possibilidade de utilizar a regra de ouro, né? Afinal, a regra de ouro era que investimentos poderiam ser financiados por dívida pública, por ações, não para dívidas correntes, gastos correntes. Temos que pensar também um pouco o que queremos de projeto produtivo para o território, né? E terceiro, e aí o investimento público tem que entrar junto com o investimento privado, mas com diferenças, nuances, um mais majoritário, outro não, que é a questão da educação e da inovação, né? Temos que ampliar a qualidade da educação, como o Luiz colocou, estão nascendo menos brasileiros e temos mais idosos. Portanto, esses futuros brasileiros vão ter que ser muito mais produtivos que nós fomos, né? E, portanto, eles têm que ter uma capacidade de conhecimento maior, né? E inovação é risco. E aí tem que mudar um pouco a mentalidade, talvez, do próprio setor público. Não querendo polemizar, mas a ideia das missões da Mariana Mazzucato, né, que o Estado tem que ter essas missões onde ele toma o risco do setor privado para investir em novas tecnologias, novas ações que venham depois até ser utilizadas pelo setor privado, temos que pensar. O Brasil tem vários desafios, no qual talvez o setor privado, interno e externo, o externo vem com muitas condicionalidades, que temos que fazer essas missões. Portanto, eu colocaria nesses pontos, né? A questão maior é o investimento, é uma questão de por que crescer, para crescer, como crescer, né? E segundo, uma muito melhor coordenação entre investimentos privados e públicos. E terceiro, que o país identifique algumas missões, seja só para o setor público ou seja para todos, sobre o que deseja. Um bom exemplo, por exemplo, é a Costa Rica, que colocou a biodiversidade, bioeconomia, toda a questão de sustentabilidade, uma marca do país. Não sei quanto isso efetivamente trouxe vantagens específicas para cada pessoa da Costa Rica, mas a Costa Rica se coloca numa posição muito maior de reconhecimento e de atração de investimentos dentro desses requisitos de sustentabilidade. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Carlos Mussi, eu passo a palavra ao Dr. Luiz de Mello e depois ao professor Matias, que entrou na live. Muito obrigado, deputada. Eu tenho pouco a acrescentar ao que o Carlos já mencionou, que são pontos mais relevantes. Eu diria só que é muito importante aproveitar a oportunidade agora da retomada, da recuperação em relação à pandemia, e dada a importância da questão de descarbonização, em tentar alcançar as metas de investimento que vão ser necessárias em apoio a esse processo de descarbonização. As estimativas que existem são de trilhões de dólares ao longo do tempo, só na área de geração de energia, por exemplo, não é? Então, isso vai requerer investimentos de infraestrutura, de transformação
na parte de geração e transmissão, que são extremamente vultosos, né? A questão do transporte, né? O gráfico do Carlos que mostra, né, o impacto durante o período inicial da pandemia de redução de emissões ligadas ao transporte, mostra também o peso desse setor e a necessidade de investimento, né, de forma a descarbonizar esse setor também. O setor da habitação, também pouco se fala, né? O setor da habitação no mundo está logo atrás do transporte, em termos de emissões. 1/5 das emissões de CO2 no mundo são relacionadas ao setor da habitação. Setor da habitação e de construção, de uma forma geral, né? É um setor extremamente difícil de descarbonizar e um setor que vai exigir transformações e investimentos colossais do ponto de vista de aumentar a eficiência energética das construções, né? Então, eu diria que daqui para frente não vão faltar áreas em que a necessidade de investimento vai ser muito grande, né? A questão é como financiar isso. O Estado pode financiar uma parte disso, mas o resto vai ter que vir do setor privado. E vai ter que vir do setor privado de forma a que se possa melhorar o marco regulatório, por exemplo, taxonomias de investimento verde, não é? Regras mais claras do ponto de vista da contabilidade, né, dos investimentos que sejam genuinamente verdes, né, de forma a atrair o setor privado a esse tipo de inversão. Um grande risco que ocorre nessa área de investimento verde é o que se chama em inglês, né, o greenwashing, apresentar investimentos que não sejam realmente investimentos com potencial de descarbonização alto, mas que sejam apresentados como tal por deficiências do marco regulatório, por deficiências do marco contábil. Então, eu acho que é uma grande oportunidade agora aliar esse período de retomada. As retomadas se caracterizam por um aumento das taxas de investimento, que isso se dê de forma sustentável ao longo do tempo, com participação do setor privado e do setor público, em áreas que possam não só atender às necessidades da sociedade de infraestrutura de forma geral, mas que também possam gerar esses dividendos adicionais em termos de descarbonização das economias. Muito obrigado. Agradecendo a contribuição do professor Luiz de Mello, com a palavra o senhor professor de Economia da Universidade de Bucknell, na Pensilvânia, Matias Vernengo. Muito obrigado. Eu peço desculpas. Estão podendo me ouvir bem? Sim. Tá bom. Peço desculpas eu pensei que era um horário, tentei entrar, não estava, aí como tinha uma outra reunião, eu acabei chegando atrasado. Então, peço desculpas aos outros palestrantes por não ter estado presente. Vou compartilhar minha... não sei se vê a apresentação, né? Que é um pouco para falar do tema que me foi proposto, né? A ideia de economia política e investimento, de políticas econômicas e investimento na pós-pandemia. E eu vou falar um pouco mais dos Estados Unidos e de um texto que eu escrevi recentemente, que em algum sentido é uma discussão sobre quais são os riscos na pós-pandemia para a economia americana, que acho que tem importância assim, central para o que acontece meio na economia global, uma vez que a economia americana ainda é, né, 1/4 do consumo mundial e nessa categoria ainda a maior economia do mundo, né? Ou seja, em termos do tamanho do seu mercado consumidor. Eu vou falar um pouco da recuperação da economia americana após a pandemia. Eu vou falar um pouco, né, como está aí, plantar em inglês, obviamente, o texto foi em inglês e eu, talvez me desculpo aqui, eu vou falar em português e na desconexão e apresentar em português. A discussão sobre as questões mais profundas, se vocês quiserem, os desbalanços mais profundos da economia americana, que tem a ver tanto com questões do mercado de trabalho quanto com o dinamismo do setor manufatureiro americano. Discutir aí um pouco o que eu acho que é meio central, essa questão do que né, o puzzle, a incógnita aí de que está causando a inflação, que eu não acho que seja uma incógnita,
algo complicado, mas que certamente no debate ainda é tido como algo que não está resolvido. Discutir o possível risco, o que eu vejo como risco maior, que é o risco de uma recessão, e brevemente concluir com isso, né? Essa é o plano. Eu tenho 15 a 20 minutos, não é isso? É 20 minutos. Vou tentar me ater, né, ao tempo que me foi dado. A recuperação, claramente, se vocês olharem aqui, que eu tenho as duas últimas recessões. Eu tenho um artiguinho que saiu há não muito tempo no International Journal of Political Economy que olha mais para trás e a verdade é que essa recuperação aqui é rápida. Se vocês olharem esse número aí, a gente ainda está por debaixo, mas é bem provável que em 1 ou 2 meses a gente tenha superado o nível de emprego do boom anterior, né? E que enquanto da outra vez levou 6 anos e meio, mais ou menos, na última recessão, para recuperar o mesmo nível de emprego anterior, dessa vez vai ser em pouco menos de 3 anos, né? Pouco mais de 2 anos, na verdade, eu devia dizer, se tudo continuar da forma que está. Eu tenho mais dúvidas que vai ser tão rápido assim, pode ser que leve uns 3, 4 meses, veremos, né, o que vai acontecer. Afinal, a economia, o produto caiu no primeiro trimestre aqui nos Estados Unidos, ainda não está refletido no mercado de trabalho, os últimos números foram bons, etc. Então, a recuperação parece rápida, né? Então, nesse sentido, alguém podia dizer que a situação da economia americana é muito boa. O governo do Biden, nesse sentido, claramente tem sugerido isso. Isso acho que é algo genérico. Acho que em vários lugares dos Estados Unidos, onde houve, na primeira parte da pandemia, quando ainda o Trump era presidente, quase foi bipartidário e quase forçado a fazer política fiscal expansionista e não necessariamente porque fosse da prática do Partido Republicano, mas acabou fazendo. O Brasil acho que é uma situação similar, onde houveram pacotes fiscais para tentar resolver o problema da pandemia, não necessariamente porque fosse algo que fosse da ordem ideológica, se vocês quiserem, keynesiana, do governo no momento. Não era um governo mais para liberal, mas que mesmo assim fez as coisas por questões políticas, etc. E nesse sentido, nos Estados Unidos, a partir do ano passado, houve uma tentativa mais ampla de fazer isso. E essa recuperação está refletida, ou seja, isso não há a menor dúvida. Houve um pacote adicional que não deveria ter passado, assim, que passou só com votos democratas em janeiro do ano passado, de 1,9 trilhões de dólares. E houve um pacote de gasto em infraestrutura, que foi bipartidário, no sentido de que pelo menos 10 republicanos atravessaram, né, como eles dizem aqui cruzaram a linha e votaram com os democratas para um pacote de infraestrutura. Não assim para o pacote mais amplo de políticas sociais, que ficou sem passar no Senado, onde 2 senadores democratas impuseram restrições e acho que esse pacote acabou, né? Ou seja, não vai ocorrer. Então, nesse sentido, tudo parece que a recuperação foi razoável. A política monetária, devo dizer também, botou a taxa de juros em zero praticamente, ou seja, negativa em termos reais, e as políticas macroeconômicas, pelo menos, falando aqui, e o investimento público entraram rapidamente em ação, né? Essa parte me parece... Houve também, eu devo dizer, aí, em termos da pandemia, outras coisas importantes no caso da recuperação americana. Eu sempre digo a coisa e aqui, né, eu peguei de volta, me desculpe ter chegado meio atrasado, mas o que o Carlos Mussi estava falando, né, do papel do governo. O papel do governo aqui foi muito fundamental em uma das... Eu tomei as 4 injeções que eu tomei por agora, vacinas que eu tomei, foram da Moderna. A Moderna foi feita toda com essencialmente fundos do governo, tanto para pesquisa quanto para produção, etc., né? Operation Warp Speed, né? Como eles denominaram. Então, isso aí dá alguma importância ao conceito da Mariana, com quem eu fiz doutorado na New School lá para trás,
Mas o Cato sobre a ideia do Estado empreendedor, né? Certamente essa história está aí. Mas o problema é que, quando você olha essa recuperação, que é muito boa, que foi rápida, etc., ela se dá com base num ponto de partida que não é muito bom. A economia americana pré-pandemia não estava num lugar que fosse particularmente bom. E aí, uma das coisas que eu mostro sempre é essa, né, esse gráfico que está aí na frente, é a relação emprego-população, né? A relação emprego-população oscilava por volta de, isso aí é 62,5%, né, por cento da população. Eu devo dizer, vinha subindo, né? Até aqui eu cortei ali no início dos anos 90, mas vinha subindo, né? Essencialmente pelo incremento da participação feminina no mercado de trabalho. Isso teve impactos aqui na participação total, mesmo com a população masculina caindo. Mas a partir daí fica estável, mais ou menos, fica estável um bom tempo, flutuando nesse nível. Aí, quando vem a crise de 2000, a crise financeira global, com epicentro aqui nos Estados Unidos, e uma recessão importante, essas coisas cinzentas aí são as recessões, é uma caída importante da relação emprego-população. E essa relação nunca, se vocês olharem aqui o gráfico, ela nunca se recupera. Essa recuperação do Obama-Trump, que continua uma recuperação uma recuperação longa, a mais longa na história, que a gente tem dados da economia americana, mas é muito ruim, no sentido de que não chega outra vez a trazer todo mundo de volta para o mercado de trabalho. Quer dizer que o mercado de trabalho americano hoje tem muito mais gente que está desencorajada fora do mercado de trabalho, não procurando emprego, porque não consegue encontrar emprego de boa qualidade, com muito mais gente desempregada a longo prazo, etc. Então aqui vocês veem a recuperação, é uma recuperação, mas ainda uma recuperação que nos deixa num nível muito baixo com relação ao que era a relação emprego-população. Isso aqui é uma variação, alguém podia olhar, em vez dessa variável que eu estou botando, podiam olhar a taxa de participação, mas acho isso aqui um pouco melhor do que a taxa de participação, tenho preferência por ela. Então, do ponto de vista do mercado de trabalho, o mesmo nível de desemprego, que é ainda pior que o nível de emprego, que eu mostrei para vocês, a taxa de desemprego não é particularmente... Não reflete particularmente uma situação de pleno emprego, que é o que muita gente costuma dizer, ou seja, a gente está com 3,6% de desemprego, é mais ou menos o que se tinha antes. A situação nos Estados Unidos é de pleno emprego. Não é de pleno emprego. É uma situação que já não era boa, esse baixo desemprego lá atrás, tinha muita gente desencorajada, e agora é pior ainda, eu devo dizer. Então, a situação é bastante pior no mercado de trabalho do que os números mais simples e refletidos na mídia tendem a sugerir. Essa parte me parece que é importante levar em conta, né? Quando a gente olha para a recuperação e em que sentido as transferências fiscais permitiram um excesso de consumo, e é isso que explica a inflação, etc. Eu vou voltar a esse tema no segundo. A outra coisa importante entender a economia americana é que eu vou mais para trás nos dados. Essa aqui é a taxa de utilização da capacidade no setor manufatureiro, né? De volta, é agregadão, não é o PIB, não é da economia como um todo, que é pior ainda, é do setor manufatureiro, não é o setor. Mas se vocês olharem aqui, a taxa de participação, com flutuações grandes ali pelos anos 70, mais ou menos tem uma média aí que é por volta de 80%, e isso era a norma, mas há uma clara tendência aí de que a taxa de ocupação, né, de utilização da capacidade no setor manufatureiro cai. Aqui há um pequeno detalhe interessante. Ela cai bastante, até mais do que nas outras quedas, e recupera muito rápido. E recupera até mais do que no pico anterior. Já recuperou. O setor manufatureiro recuperou mais e encontra-se mais ou menos nos mesmos níveis anteriores à recessão anterior. Mas ainda é por debaixo daquela média anterior, né? Ou seja, há um processo que é importante aqui entender no caso americano. Eu vou dizer alguma coisa sobre isso depois, mas acho que aqui é importante entender as mudanças estruturais com relação à China e o que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos e até um pouco antes, com as políticas que tinham começado já com o Trump, mas que acho que foram exacerbadas durante a pandemia, de desacoplamento, né, da economia americana da economia chinesa, ou pelo menos tentativa de ter, né, com medidas que a gente pode discutir em que medida foram eficientes ou não, né? Por exemplo, foi do aço do Trump ou não, que não foi muito eficiente.
mas que, obviamente, acho que estão agora dentro das perspectivas de política econômica nos Estados Unidos. Eles estão pensando em termos de, por questões de segurança, o processo de integração com a China, né? A famosa quimérica do Niall Ferguson, né? A ideia da China e a América em uma coisa só, acho que perdeu espaço dentro dos Estados Unidos, claramente. E é bipartidário, ou seja, isso continua, são políticas que, apesar de que muita gente não diz, continuaram no governo Biden e tinham sido começadas, né, iniciadas no governo Trump. Aqui o que eu acho importante notar é essa desindustrialização peculiar que os Estados Unidos têm. Tem uma coisa importante a entender no processo de desindustrialização americano que não é comum por exemplo, a desindustrialização que a gente pode discutir no caso brasileiro ou latino-americano em geral. Se vocês olharem aqui, esse gráfico tem duas coisas que eu estou mostrando. Um é a produção industrial, que é esse que está aqui. A produção industrial crescia, aqui eu botei nos anos 70, até os anos 70, a razão de fazer isso é que aqui o emprego industrial vinha crescendo até o final dos anos 60, início dos anos 70, aí fica estagnado, mas não cai até os anos 2000, né? A produção industrial vinha crescendo e continua crescendo até a crise anterior. Ou seja, a crise anterior é que dá uma queda importante e há uma recuperação, mas essa recuperação, ou seja, se vocês puxarem aqui na tendência, não sei se vocês veem o que eu estou fazendo com o meu cursor, mas se vocês virem, é bom, a tendência aqui desaparece, né? E eventualmente parecia que havia uma recuperação e ela estagna, né? Então, a produção industrial americana, eventualmente, na última década, estagnou. E a pandemia bate nisso aí e vocês veem aqui a recuperação. Essa recuperação manufatureira corresponde ao que a gente viu aqui anterior. Essa recuperação aqui da utilização de capacidade no setor manufatureiro está refletido, inclusive, aqui no fato de a produção industrial recuperando, estando acima do pico anterior, mas, por enquanto, atrás do que tinha sido no seu ponto mais alto, que é atrás, lá na outra crise. E isso aqui, claramente, vocês veem, dos anos 70, início dos anos 70 até mais ou menos o ano 2000, o emprego manufatureiro fica mais ou menos estável. Isso aqui é mais ou menos 17 milhões de trabalhadores no setor manufatureiro. O que acontece aqui é uma queda significativa no início dos anos 2000. Vocês podem ver que NAFTA, outros acordos de livre comércio não tiveram impacto significativo no tamanho da indústria. A indústria não crescia o trabalho, ou seja, o que está crescendo é a produtividade. Crescia a produção, mas não o emprego. Mas a partir dos anos 2000 há uma queda no emprego, uma queda significativa, que é uma perda total de provavelmente 5 milhões de empregos industriais, que tem impacto que é evidente no que se chamava antigo, né, cinturão, o Rust Belt, né, oxidação, sei lá como é que a gente traduz, se é que a gente traduz, americano, né, Detroit, Michigan, Ohio, como chama, Pensilvânia, que em boa parte também explica as mudanças na política americana, ou seja, setores que tradicionalmente eram ligados aos sindicatos e votavam democrata, que passaram a votar pelo Partido Republicano. E isso se deve, em grande medida, à entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a integração mais ampla com a China. Ou seja, essa perda aqui tem diretamente uma associação com isso. É bastante claro. Ou seja, a pandemia vai permitir, tendo deixado mais claro, acho, particularmente a questão da necessidade de uma série de produtos industriais, no início em particular, ventiladores, máscaras, etc., que não eram produzidos nos Estados Unidos, vai necessitar algum tipo de desacoplamento e, portanto, de uma política industrial mais vigorosa, que existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, como eu sempre digo, um Estado, a frase é do sociólogo Fred Block, né, que os Estados Unidos têm um Estado desenvolvimentista escondido, né, que é feito pela via do complexo militar industrial. Se isso vai permitir que essa retomada aqui se sustente e que, portanto, algum emprego industrial cresça, que essa produção volte a retomar, mesmo que não retome aqui esse nível, mas que retome a trajetória, que permita, então, voltando aqui atrás um pouco, retomar
a capacidade a utilização da capacidade no setor manufatureiro, seus níveis históricos ali por volta de 80%. Isso é algo a ser visto, né? Ou seja, não sei se é plausível ou não, mas acho que essa é a questão que está posta no momento. E isso nos leva finalmente à discussão sobre a questão da inflação. E aqui eu botei um gráfico muito longo, isso é de um artigo que saiu recentemente na Catalyst, uma revista aqui nos Estados Unidos, e a razão pela qual eu coloquei é que, bom, há vários motivos, vocês vendo, né, o quadro mais amplo, dá para ver a inflação acelerou, claramente é uma inflação das mais altas, isso aqui é 1943, aqui é 1866, a dimensão desse gráfico é muito mais longo que os outros que vocês viram, então, portanto, isso aqui é verdade, a inflação mais alta em 40 anos, e 8,5% dos padrões americanos dos últimos 40 anos é muito elevado. Mas é evidente para mim, quando você olha, a razão de colocar isso aqui no artigo era para mostrar o período onde se dá a maior oligopolização, e o papel dos oligopólios, né, é central na economia americana, é esse período aqui, né, da Gilded Age, grandes fortunas americanas, etc., e a United States Steel, e o Rockefeller, e a Standard Oil, que eventualmente foi quebrada pelo Departamento de Justiça, etc., ocorre. Então, é um período de deflação, ou seja, os oligopólios, para mim, o que eu digo, tem duas visões, que a inflação foi causada por excesso de demanda e pelas transferências fiscais, acho que não há nenhuma evidência disso, havia um consumo reprimido de parte da classe trabalhadora, mas isso aí não chegou a botar a economia perto do pleno emprego e não causou os aumentos mais relevantes de preços que tiveram ligados à energia, a carros, os fatores fundamentais, se vocês forem olhar no último ano e meio, né? Os carros, falta de chips, ou seja, as pessoas consumiram, na verdade, sei lá, coisas que consumiam em casa, aparelho para joguinhos, etc., consumiram os chips, esses chips não foram produzidos porque a indústria automobilística não esperava ter demanda, isso gerou um estrangulamento na produção de carros, os preços dos carros subiram, os preços dos carros usados subiram. E aí a guerra e o preço da energia subiu. E essas coisas absolutamente são para o lado dos custos e não tem nada a ver com a demanda. Por outro lado, também acho que os oligopólios, ou seja, o preço internacional do petróleo, é verdade que os ganhos, né, e as margens das empresas petrolíferas aqui privadas e oligopolísticas subiu, mas subiu porque o preço internacional subiu, não porque e os custos ficaram baixos, porque não mudaram. E então os lucros são grandes, mas não me parece que é a causa da inflação, é resultado da inflação, não causa. Mas aí, para mim, o que é importante entender é que a diferença entre essa inflação aqui, que está acelerando, e essa aqui, dos anos 70, isso que vocês veem, esses dois picos importantes que vocês veem, são os dois choques do petróleo. A diferença entre o nosso corrente choque do petróleo e o choque do petróleo anterior é que a classe trabalhadora tinha muito mais poder de barganha nos anos 70 do que tem agora, né? E a possibilidade de elevar os salários correspondentemente não é a mesma. Todos os estudos mostram, a evidência até agora mostra que os salários têm crescido por debaixo da inflação e que o velho, eu não botei aqui, mas está lá no texto, o velho problema de que a produtividade cresce muito mais do que os salários reais, continua sendo um problema tradicional da economia americana. Isso aí não mudou. Então, eu não vejo essa aceleração inflacionária saindo fora do controle como saiu nos anos 70. E, portanto, eu vejo com problemática as soluções, e aqui eu vou chegando ao fim, né, que eu devo estar mais ou menos perto, de qualquer forma, do meu tempo, o problema da reação da política monetária, ou seja, os aumentos da taxa de juros, a taxa de juros é negativa em termos reais. Eu não acho que os aumentos da taxa de juros per se vão ter um impacto muito importante sobre o investimento que nunca teve. Ou seja, o investimento privado não responde a taxa de juros do Banco Central muito. O investimento privado responde às expectativas da demanda que são, acho agora, piores do que eram um ano atrás. Então, não me parece que é por aí que o canal é problemático. O canal problemático da política monetária é que afeta, sim, o mercado imobiliário, afeta, sim, as taxas
para as pessoas comprando casas, isso sim tem um efeito sobre a capacidade de consumo das famílias nos Estados Unidos, isso sim tem um efeito recessivo. Então, e essas taxas já subiram, só a ameaça de que elas vão continuar subindo e a política monetária vai subir já teve um impacto imediato sobre as taxas de juros no mercado imobiliário nos Estados Unidos. Então, esse impacto negativo já vai ter. Então, eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa é que tudo indica que, politicamente, a situação do Partido Democrata nas eleições de agora em novembro de meio termo vão implicar uma perda, se não da Câmara mesmo, do Senado. E isso implica já numa situação onde era difícil passar legislação fiscal, acho que uma situação na qual algo muito parecido com o que aconteceu com Obama vai ocorrer. Ou seja, Obama tinha a capacidade de passar e passou uma legislação importante na modificação da política de saúde pública nos seus primeiros 2 anos, mas depois disso ficou com muita dificuldade de passar qualquer tipo de pacote fiscal, e acho que isso, o Build Back Better, né, era o nome que eles davam ao pacote de políticas sociais do Biden, acho que ficou inviabilizado a essa altura. Então, acho pouco provável que muita coisa mude nesse cenário. Então, o cenário que parece mais plausível a médio prazo, e isso é problemático para a economia global, é um cenário de crescimento mais baixo. Eu digo problemático porque a China também. A China está ainda, Xangai fechado, tem claramente possibilidade de estar crescendo menos. E eu acho mais problemático ainda nos Estados Unidos, porque eu disse, os Estados Unidos é bem ou mal, a China é uma economia gigantesca, muito importante para a produção, etc. Mas o mercado global, ainda 25% do mercado da China é 10% do mercado global. Os Estados Unidos é 25% do mercado global. O consumo americano é central para o funcionamento da economia global. E a economia americana, tudo indica que, se não houver uma recessão, que pode ocorrer, obviamente, não vou descartar aqui, mas que as possibilidades de crescimento a médio prazo são muito mais limitadas. Então, nesse sentido, eu acho que o cenário e o risco real para a economia pós-pandemia não é um risco, a despeito que todo mundo diz, o risco inflacionário, e sim um risco de voltar ao que o Larry Summers chamava de estagnação circular. Obrigado. Agradecendo as contribuições do professor Maria Vernengo, eu passo, então, ao momento de participação e questionamentos de uma pessoa que esteja assistindo online, pelo E-Democracia. Então, tá. Como não tem pergunta pelo E-Democracia, eu gostaria de agradecer, primeiro o convite feito pelo presidente dessa comissão no SEDES, de passar a responsabilidade dessa mesa à minha pessoa. Eu entendo que nós sempre aprendemos e aprendemos muito, e encerraria, portanto, esse momento. E a mesa seguinte será coordenada pelo deputado Átila Lira, sobre desenvolvimento produtivo, retomada, inovação e governança global em um mundo de transformação. Muito obrigada a todos, e tenho certeza que é mais um trabalho que contribuirá para o nosso trabalho nesta casa.